Bom, agora vamos resolver esse problema aqui. Mas ele tem um contexto, eu vou ter que ler. Ó, diversas doenças são sazonais, ou seja, em determinado período do ano tem maior ocorrência. Esse é o caso da dengue, que tem maior ocorrência no período quente e chuvoso do ano, época que há condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito transmissor da doença. O número de casos de dengue em determinada região variou aproximadamente de acordo com essa lei. O N é o número de casos de dengue e o T é o mês do ano. Então, quando eu faço o T igual a 1, eu tenho o número de casos em janeiro. Quando eu faço o T igual a 2, em fevereiro, e assim por diante, tá? Até T igual a 12 seria dezembro. Quantos casos ocorreram no pico da doença, tá? Então, ele quer saber, no pico da doença, ele está te perguntando qual que é o valor máximo dessa função, então, tá? Em que mês ocorreu esse pico, tá? Agora sim, diferente do problema que eu postei de função seno, aqui ele quer saber o mês, tá? Então ele quer saber assim, ó, qual que é o N de T maior de todos, que é o número de casos, tá? E que tempo faz isso, tá? É o 1, 2, 3, né? 5, 12, né? Tá? Em que mês que aconteceu isso, né? Bom, aí vamos à solução que eu formulei aqui. No papel, né? Como de costume. Acho que tá bom assim mesmo, né? Vamos ampliar aqui, ó. Ó, que é o seguinte, né? Ó, essa é a lei da função que está no livro. Percebe que eu destaquei isso daqui, ó? Porque eu sei que isso daqui tem um valor máximo e um valor mínimo, tá? Porque por mais que você aumente aqui, você vai fazer o cosseno de algum número. E o maior valor para o cosseno de algum número é 1 e o menor valor é menos 1, tá? Basta ver os gráficos, né? O gráfico está logo acima, assim, ó. O maior valor que o cosseno assume é 1 e o menor valor que ele assume é menos 1, né? Então, o cosseno de x é um número compreendido entre menos 1 e 1. Então, se eu quero saber o pico da doença, né? Quando que vai acontecer o pico da doença aqui? Como aqui é mais, né? Você vai fazer isso mais isso, né? É quando isso for igual a 1, porque aí atingiu o máximo dele, tá? Então, escrevi aqui, ó, o pico da doença ocorre quando esse número, o cosseno de πt menos π sobre 6, atinge seu valor máximo, que é 1. Então, nesse caso, né, o valor máximo é 6.380 mais 5.900 vezes 1, e eu troquei tudo isso por 1, que é o máximo deles. Então, o valor máximo disso é 12.280 casos. Se eu fizesse um gráfico aqui, esse valor aqui seria 12.280, né? Agora o mês, né? Aí que tá, né? A pergunta que foi postada no chat é sobre o mês. Aí eu fiz uma solução mais simples, a gente vai deixar mais sofisticada para frente, ó. Primeiro, né? Para isso aqui dar 1, quer dizer que essa conta aqui, ó, ou ela deu 0, porque o cosseno de 0 é 1, ou ela deu 360 graus, que é o 2π, né? Porque 360 graus e 0 são côngruos, então tem o mesmo cosseno. Então, enfim, isso daqui deu algum arco que termina aqui. Porque para o cosseno dar 1, o arco tem que terminar nesse ponto aqui, tá? Que foi o que eu escrevi aqui, tá? Esse ângulo, ele seja igual a 0, porque é o 0, né? Porque é o primeiro, tá? Ou qualquer ângulo côngruo a 0, que é o 360, 720, etc, tá? Só que é assim, né? Aqui é fácil ver o que faz isso dar 0, né? Então, para isso daqui dar 0, o t tem que ser 1. Se você trocar o t por 1, vai ficar π menos π deu 0, tá? E o cosseno de 0 é 1. Aí o cosseno de 0 é 1, atingiu o máximo, tá? Aqui em vermelho, eu fiz isso, tá? Eu peguei só essa parte angular, igualei a 0, porque eu quero que dê 0, vai ficar cosseno de 0, tá? Porque cosseno de 0 é igual a 1, resolvi e concluí que o t é igual a 1. Então, o mês que ocorreu 12.280 casos é o mês de janeiro, tá? Se eu não me fiz me entender direito, ó, troca lá o t por 1, pega a calculadora, faça as continhas. Belezinha?